É sempre muito bom estar aqui, um dos centros que mais tem essa interatividade. Vocês podem não perceber quando a gente está aqui falando, mas a gente recebe e percebe muita coisa de vocês. Às vezes as pessoas, eu gosto muito de falar isso para a gente desmistificar a questão do trabalhador da doutrina. O trabalhador não é apenas aquele que trabalha na casa, não é apenas o expositor ou a pessoa que fica ali na porta, ou da reunião mediúnica. Vocês todos, não é nem ao vir aqui, ao decidir sair de casa para vir aqui, ou decidir ir do trabalho para cá, decidir vir, vocês estão trabalhando. O fato de sentar aqui, chegar, dar aquela relaxada, é inevitável, a gente vai olhar no celular, não tem, mas depois, quando desliga e se liga com o resto, nós já estamos trabalhando. Em diversos livros do André Luiz, a gente tem as descrições de reuniões onde há encarnados e desencarnados. Os encarnados durante o sono, e eles usam as energias que nós todos aqui estamos fazendo. Então é muito importante o que nós estamos fazendo aqui. E é muito importante aquele momento de doação realmente. Porque o assunto é sério, muito sério. Nós temos meses, esse é o mês da prevenção do suicídio, esse é o mês da prevenção. É ótimo, porque é necessário que haja um maior cuidado em relação a isso. Mas em todos os momentos, em todas as situações, nós estamos sujeitos a passar por isso. E sempre alguém vai dizer assim, eu não. Eu tinha um amigo que dizia isso é coisa de gente fraca. Não. Todos nós estamos sujeitos a um sofrimento. Então, assim, eu não vou voltar, não vou passar novamente a dizer se é certo ou se é errado. Não, isso já está passado, isso já é conhecimento. Mas vamos trabalhar como nós devemos agir nesse ponto. O que é que acontece conosco? O que acontece com aquele que ficou? O que acontece com aquele que vai conviver com a ideia, com o peso? Vamos desenvolver. Vamos primeiro fazer as bases. Por definição gramatical, suicídio é interrupção da vida. Diga-se, vida física exclusivamente. É um equívoco comum e trágico para aqueles que não encontram equilíbrio emocional e espiritual e um aumento das dívidas espirituais. Uma coisa muito importante a se falar. Ninguém comete o suicídio porque não quer mais viver. Não é isso. É porque não tem forças. É porque se sente sozinho. É porque se sente abandonado. Isso é muito importante. Se sente sozinho, se sente sem forças, se sente abandonado. Isso a gente deve guardar, porque nós vamos falar bastante mais adiante. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 154, a primeira decepção que aguarda um suicida é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida esta agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Quer dizer, já é uma situação onde o coitado já está passando por crises, já está triste, já está passando por tudo aquilo que nós falamos, já está naquela depressão profunda que todos nós já conhecemos, e aí ele tem aquela ideia de que se tomar essa atitude, se fizer aquele ato que demanda muita coragem também, tudo vai acabar. E de repente não, tudo continua. A gente tem aquela ideia, nós enquanto espíritas, sabemos que as coisas vão continuar. Sabemos a pluralidade das existências, sabemos que hoje estamos passando por resgates do que fizemos no passado e que temos que nos cuidar. Mas e aquele que é totalmente materialista? Ou ainda, aquele espírita, propriamente dito, que se perde, que está cansado, que está sozinho. Imagina o impacto que é perceber que tudo continua. Nós temos que levar em consideração que essa pessoa vai ter que continuar constantemente sendo apoiada. Então, esse já é um primeiro parêntese que eu gosto de dizer. Muito cuidado. Fulano cometeu suicídio.
não sabia o erro que cometeu. Não julgue. Muito cuidado com o julgamento. Vamos voltar para o conceito de pluralidade das existências. Estamos a milhares, dezenas de milhares, não tem nem como dimensionar quantas milhares de reencarnações nós já tivemos. Será realmente que nós não passamos por isso ainda? Será que nós não cometemos todos, eu digo isso mesmo, todos esses erros que nós apontamos o dedo para julgar os outros? Eu escutei na jornada espírita do ano passado, lá em Itajaí, uma coisa que me marcou muito e deve ter sido algo que era muito importante para mim, porque eu dou um jeito de encaixar em toda a exposição que eu faço. E eu falo umas 6, 7 vezes por mês. O Peixinho, que era um palestrante, falou na jornada de Itajaí: nós somos espíritas materialistas. Significa que nós somos espíritas hoje, já, agora, pelo bem deste corpo. Nós aprendemos que devemos tomar uma série de atitudes. Vamos falar bem no pé da letra, assim, puxando. Que nós devemos tomar uma série de atitudes, porque essas são as atitudes corretas. Perdão. Essas são as atitudes corretas, essas são as atitudes que vão nos elevar e devemos buscar moralmente nos evoluir. Para agora, a gente esquece de quem a gente foi e esquece de quem a gente será. A gente reclama muito: porque eu estou sofrendo hoje, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu sei que eu sofro pelo passado, sofro pelos meus erros. O mapa do tesouro para não sofrer mais como nós sofremos hoje é trabalhar bem, é viver bem, é sermos bons, para que no futuro não tenhamos as mesmas dificuldades que temos hoje. E isso passa primordialmente pelo não julgar. A gente adora apontar, adora. Porque uma outra é terrível: eu no teu lugar faria diferente. Como é que eu ia fazer alguma coisa no teu lugar? E vocês querem, eu falo muito isso, eu tiro muito da doutrina e trago para o dia a dia. Querem ver um exemplo do julgar, que todo mundo diz que não faz? A gente aqui dando palestra, fazendo exposição, de vez em quando fala alguma coisa e aí vê vocês, um cutucando o outro. Ou então, quando é pior, quando é alguém que está brigado mesmo, vira para o outro e fala assim: está vendo? Aprendeu? Não é o momento. O momento é de perceber que todos nós, todos, espíritas, participantes do movimento espírita, pessoas que estão assistindo à exposição, pessoas que estão passando lá fora, todos estamos interligados, interdependentes. Interdependentes. Precisamos oferecer incondicionalmente perdão, amor, compreensão. No mínimo, porque é isso que nós queremos para nós também. Nós passamos por problemas dificílimos, nós passamos por situações horrorosas e às vezes explodimos, perdemos o controle. E quando alguém vai nos chamar a atenção disso, a gente diz assim: você não sabe o que eu passei, você não está sendo caridoso. Ou então ainda chega e enfia a faca e vira assim, que fala assim: é assim que você é espírita? Mas quando é o outro, a gente às vezes julga, aponta. Cuidado. Voltando aqui para o que nós estamos falando, nós podemos estar julgando alguém que já está passando por tormentos pavorosos. Alguns continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Isso agora é questão de prova. Toda vez que se fala sobre suicídio, se fala disso. Anos a fio sentem as impressões do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. Isso vem do Consolador. É o Emmanuel chamando a atenção que aquela solução que o suicida buscou vai se manter repetindo naquela tela mental indefinidamente. E esse indefinidamente é bondoso também, é generoso. Quem já leu o Livro dos Espíritos sabe que numa das perguntas, que eu infelizmente não me lembro o número, a resposta diz que você tem que passar por uma determinada situação por todas as eternidades.
Todas as eternidades pode parecer muito tempo, pode parecer eternamente, pode parecer a danação eterna que a gente questiona de outras religiões, mas todas as eternidades, ou indefinidamente, é o tempo necessário. É o tempo necessário para você assumir a sua responsabilidade, para você perceber que você errou e ir para a coisa mais difícil de todas, para pedir ajuda. Vamos voltar para a literatura. Nosso lar, doutor André Luiz passou aquele tempo todo no umbral. E a chave da saída era ele pedir ajuda. Quanto tempo ele passou dizendo: eu estou aqui, vocês não estão me vendo, eu sou o doutor André Luiz, eu estou machucado, vocês estão salvando os outros e estão me deixando aqui. Até que ele parou e pediu. Tira da literatura e traz para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente carrega aquele peso terrível porque tem vergonha de pedir ajuda? Imagine alguém que também está passando por esses tormentos, o quanto não precisa de ajuda também. Vamos aprender a estender um pouco mais a mão. Suicídio não é apenas tema de exposição, é algo que está ao nosso lado. Comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Isso é terrível, terrível. Mas também é uma lição para que ele, no futuro, entenda que aquela matéria, aquele material, eu faço muita comparação com a roupa que estava me servindo hoje, que é bonita, que é brilhosa, que foi bem passada, daqui a algum tempo vai estar puída. Ou eu vou engordar mais, ela não vai caber, e eu vou me desfazer dela. Tem gente que não, que deixa aquele armário cheio, e depois fica: ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo? Fisicamente é a mesma coisa. A gente se apega a isso, a gente se apega a essa roupa, e tem dificuldade de deixar ela. Então é importante que a gente veja também ela se desfazendo, muito embora seja extremamente doloroso. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 71. Jamais o homem tem o direito de dispor da vida, pois só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. O suicida é qual o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Tudo isso aqui, nós ainda estamos na parte teórica, para explicar por que é que, apesar dos tormentos que a gente falou, apesar da necessidade de apoio, apesar da necessidade de caridade, ele tem que passar por aquilo. A comparação com o fugitivo é perfeita. Você fugiu da prisão, ou você deixou de fazer alguma coisa, até colégio, você repetiu de ano, você tem que fazer de novo. Você saiu antes de terminar o seu expediente, você tem que compensar. É a mesma coisa. Você, de alguma forma, vai ter que trabalhar para recuperar este tempo. Mas então vem mais. Já conceituamos o suicídio. O que leva ao suicídio? Ainda teórico. A incredulidade, falta de fé, dúvida, ideias materialistas. Em suma, crer que o nada é o futuro, como se o nada pudesse oferecer consolação, como se fosse remédio para supostamente abreviar o sofrimento, crença que na verdade se constitui em covardia moral. Entre parênteses, como se fosse uma sala de aula. Quando se diz covardia moral, não se está apontando o dedo e julgando, está dizendo: nós aqui estamos trabalhando para buscar uma evolução moral, e não apenas aqui no Centro Espírita. Seres humanos em evolução buscam crescimento moral. Alguns se perdem. Muitas pessoas dizem assim: a doutrina espírita diz que nós estamos evoluindo, a lei da evolução, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, diz que nós estamos sempre correndo adiante, e tem coisas terríveis acontecendo à nossa volta. Claro, Deus está sempre criando. Nós temos almas das mais variadas idades, vamos colocar assim, e com as mais variadas escolhas. Não vamos nos esquecer jamais do conceito do livre-arbítrio. Só que nós também, como espíritas materialistas, usamos o livre-arbítrio de forma equivocada. A gente adora falar do nosso livre-arbítrio quando dá certo.
quando as nossas escolhas nos levam ao que a gente achou que era o melhor para nós, eu consegui. Quando as nossas escolhas nos derrubam, quando as nossas escolhas fazem com que a gente seja prejudicado, foi o obsessor. Foi alguém que me quis mal. Nunca fui eu que escolhi errado. Nós também somos, de certa forma, incrédulos. Tratamos um pouco da falta de fé. Temos algumas dúvidas e ideias materialistas. Então não é só o suicida. Cuidado, de novo, no apontar o dedo, se nós não fazemos a mesma coisa. Segundo Emmanuel, no livro Leis de Amor, capítulo 6, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o suicídio não apaga a falta cometida. Ao contrário, em vez de uma, haverão duas faltas. Esse também é padrão. Continuando fazendo metáforas, quando nós reencarnamos, trazemos a nossa malinha com o nosso material para trabalhar. Na maioria das vezes, quando desencarnamos, levamos a malinha, uma mochila, uma bolsa e ainda uma pochete e ainda uma sacola plástica com tudo que a gente levou. A gente tende a aumentar os nossos pesos. Se nós fugimos de uma prova, nós não abreviamos ou deixamos para depois, ou ninguém viu. Nós teremos que fazer. A responsabilidade é muito grande. Cuidado! A gente fala muita piada. Ah, não, nessa encarnação não dá mais, fica para a próxima. Agora, já. Dezembro, então, que é o mês das resoluções. Ah, no 13º do ano que vem, eu vou ajudar o fulano. Logo depois das festas de Natal, eu começo minha dieta. Semana que vem eu vou participar da entrega da cesta básica. Mas semana que vem tem a festa da empresa. Não, eu vou no ano que vem. É já, é agora. Nada apaga uma falta cometida e nada anula um trabalho, uma responsabilidade, um compromisso que nós já tínhamos. Segundo, ainda no livro, que o espírito, quando se dá conta do ato cometido, constata que nada valeu, ficando literalmente desapontado com os efeitos obtidos e que não eram os buscados, pois se certifica que a vida não se extinguiu e que continua mais real que nunca. Momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de dúvida. Mais adiante nós vamos entender que isso é uma subida. Nós vamos aos poucos percebendo os nossos erros e vamos buscando crescimento. Ainda com o nosso lar, quando o doutor André ficou revoltado, depois quando ele ficava se sentindo desassistido, até que ele estendeu a mão. Ainda em terceiro, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversas tentativas frustradas de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam neles deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Isso eu faço questão de chamar muita atenção. Uma coisa não é consequência da outra. Nenhuma moléstia obscura ou um cérebro retardado é exclusivamente consequência, por exemplo, de um suicídio. O que se diz aqui é, você cometeu um suicídio, você feriu o seu corpo físico e o seu corpo perispiritual. Isso tudo tem que ser recuperado. Esta recuperação é demorada, muitas vezes é dolorosa, é extremamente trabalhosa, mas você às vezes tem aquela enquanto espírito, de retomar, porque você, logo depois de reassumir a consciência, você percebe que tem que voltar e resgatar. Só que uma coisa é você tomar essa decisão no mundo espiritual e outra coisa é você reencarnar e voltar a sofrer as vicissitudes da carne. Então, às vezes, há problemas ou dificuldades ou até fugas durante o momento da preparação para o reencarne. Leiam Missionários da Luz, um capítulo da reencarnação de Segismundo, que fala especificamente sobre isso, a preparação do corpo para o próximo reencarne. E aí chega a parte onde nós saímos da questão teórica para nós entendermos como nós podemos trabalhar no auxílio a um suicida e à família do suicida.
O que acontece com o suicida após o desencarne? Memórias de um suicida. Alguém já leu aqui? Pouquíssimas pessoas já leram, mas muitos já ouviram falar do livro, né? É um livro difícil, é um livro pesado, é um livro complicado, mas é um livro extremamente necessário. Um livro que traz tantas informações que, quando ele foi escrito, a Federação achou por bem segurar um pouco, algumas dezenas de anos, a publicação, porque nós ainda não estávamos prontos para esse tipo de orientação. Mas é muito importante a gente perceber algumas coisas que eles trazem. Vamos lá fazer um resumo dele e explicar. Segundo Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, a autoria espiritual de Camilo Cândido Botelho, ao espírito que comete o ato é reservado o recolhimento a uma região espiritual denominada o Vale dos Suicidas. Uma área densa que abriga espíritos suicidas oriundos das regiões de Portugal, Brasil e Espanha. Isso está no livro. A questão de onde eles vêm e onde eles estão é irrelevante. O que é importante é local reservado a recolhimento, denominado Vale dos Suicidas. Não é castigo. Cuidado com as imagens que nós fazemos disso, que muitas vezes nós fazemos aquele lugar de sofrimento, mas não é necessariamente. É um lugar de recolhimento e é natural que as pessoas estejam se sentindo perdidas, porque é o lugar imediato onde elas vão logo depois desse ato. Quem é mais ou menos da minha idade, e por favor não levantem a mão porque a gente não precisa fazer essas coisas, assistiu uma novela chamada A Viagem, que falava algo parecido, e falava mais ou menos essa história. Começa num lugar pesado e depois vai se fazendo assim. Nós precisamos, enquanto espíritas, desmistificar a questão do Vale dos Suicidas, que não é um lugar para onde os espíritas vão sofrer, onde eles vão expiar, onde eles vão pagar. Um segredinho, onde se vai expiar e pagar é aqui, é reencarnado. Nós estudamos no mundo espiritual e nos provamos aqui no mundo físico. Então, o espírito, logo após o suicídio, vai para o Vale dos Suicidas. Não vou dizer para vocês por que ele suicidou, nem como, que é para vocês lerem o livro. Então ele permanece no Vale dos Suicidas por longos 13 anos. Esses números são irrelevantes também, é só para dizer que é bastante. E então, após julgar-se abandonado e incapaz de manifestar qualquer reação, em um momento de dor e aflição, arrepende-se sinceramente do crime que cometeu contra si mesmo. Isso é também aquela variação do tempo indeterminado ou indefinido, ou todas as eternidades. Cada um demora o tempo que for necessário para se conhecer, e mais do que para se conhecer, para se reconhecer, para aceitar os erros, para olhar no espelho e falar, agora temos que resolver. E não é assim, alguém tem que resolver para mim. Onde está o meu mentor que não me ajuda nesse momento? Ele está ali do teu lado, assim como está aqui em todos os momentos. Um exemplo fantástico disso, no livro e no filme do Chico Xavier, quando ele está dando a entrevista para os repórteres do Cruzeiro, que estavam lá exclusivamente para fazer ridículo dele, e ele entrou na pilha deles, foi ridicularizado em rede nacional, vamos dizer assim. E depois ele chega para o Emmanuel e fala assim, onde você estava que você deixou que fizessem isso comigo? Eu não deixei nada. Você escolheu falar com eles, você escolheu responder, você escolheu fazer essa festa. Nós escolhemos. Então, ele está ali. O mentor espiritual está acompanhando no vale, mas ele não pode te pegar pela mão e dizer assim, vamos. Você tem que dizer, me ajuda, está na hora. As mãos estão estendidas sempre. E nós aqui somos essas mãos. Nós, quando paramos de julgar, nós, quando oferecemos auxílio, nós, quando falamos o Pai Nosso, quando a gente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, quer dizer, quando nós oferecemos perdão incondicional, nós estamos começando a estender essas mãos. Então, ainda no Vale dos Suicidas, o protagonista é resgatado por uma equipe de socorristas e conduzido ao Hospital Maria de Nazaré,
a fim de restabelecer sua organização espiritual para incursão em uma nova existência carnal. Nós precisamos de imagens, nós precisamos de figuras. Então, quando a gente diz que é levado para um hospital, é natural que é para a gente sentir que aquilo está sendo cuidado, que aquele corpo perispiritual está sendo reformulado, está sendo, de certa forma, utilizando essa palavra, curado. Mas pelas suas forças, pela sua vontade, pela sua determinação e pelas boas energias que nós enviamos. Então, de novo, vocês estão aqui, escutando a exposição, daqui a pouco tem o passe. Tenham paciência. Não fica batendo o pé assim, balançando a perna porque está demorando. Cuida, se de repente, eu gosto muito de falar essa, a primeira pessoa que vai tomar o passe pode sair e vai sair assim, quase flutuando aí nessa rampa. Nem percebe que ela é íngreme, vai contente. Chega lá embaixo, percebe que o carro dela está trancado. Acabou. E quer ver a lição que o mundo espiritual vai dar? O dono do carro é um passista. E que só vai sair depois que terminar de dar o passe para as 200 pessoas que estão aqui. Você que foi o primeiro que estava lá embaixo, você vai continuar dizendo obrigado, Senhor, por tudo que eu passei, ou você vai receber ele com 3 pedras na mão? É a mesma coisa. Nós temos que nos manter elevados, porque em todos os momentos nós estamos desenvolvendo e emitindo pensamentos. Nós somos antenas repetidoras. E seria muito bonito a gente dizer que nós somos antenas repetidoras, que somos responsáveis por aqueles que nós amamos e que convivem conosco, minhas filhas, meus... Não. Nós somos responsáveis pelas emissões para todos. Eu quero emitir bons pensamentos. Eu quero emitir bons sentimentos. É lógico que eu vou ter momentos de queda, mas ao perceber esses momentos eu tenho que me elevar novamente. Porque eu preciso ajudar alguém a restabelecer sua organização espiritual. Imaginem, encarnado, com uma família, sabendo o que está acontecendo, já foi difícil. Depois de passar os longos anos necessários no Vale dos Suicidas, trazido para o hospital, você não vai precisar de muito mais ajuda? E é necessário também esse nome, Hospital Maria de Nazaré. Nós precisamos dessa imagem da Redentora, da Mãe, para nos acolher. E ela também, e todas as suas enfermeiras, como está no livro, precisam da nossa ajuda. É importante nos manter elevados. Ah, mas eu não conheço ninguém que cometeu suicídio. Graças a Deus, você nunca passou por isso. Continue orando por todos aqueles que, infelizmente, já passaram. Aí, no hospital, mais 10 anos, experimentando grande angústia. À proporção em que a sua consciência tomava conhecimento das leis divinas no plano espiritual, o sentimento de arrependimento e culpa aumentavam. Isso é natural também. No momento em que você percebe o porquê você passou aquele período no Vale dos Suicidas e o quanto está sendo trabalhosa a sua recuperação, é natural que você sinta aquele arrependimento e principalmente a culpa. Mas você não vai ficar consumido pela culpa. Porque após receber alta, ou seja, após o seu corpo perispiritual estar já em processo avançado de recuperação, você ganha o direito de se reencontrar, o autor, ganha o direito de se reencontrar com os pais e posteriormente ingressa na universidade ligada ao hospital, a fim de receber uma preparação para a nova reencarnação. Primeiro, reencontrar com os pais é um conceito que é necessário naquela situação. Espero que aqui ninguém tenha passado por isso. Mas um pai que perde um filho para o suicídio é alguém que vai passar o resto da vida se sentindo culpado. E um suicida, ao perceber que nada do que ele fez mudou a situação, vai se sentir extremamente culpado pelo que fez a si e aos outros. Então é necessário que haja esse reencontro, este abraço e este acolhimento, que também depende das boas vibrações que nós mandamos. E a universidade também é uma imagem fantástica e necessária para nós, porque não é assim, vai, reencarna. Ele vai passar novamente por todos os ensinamentos, por toda a preparação, por toda a dedicação necessária, todo o treino necessário para recomeçar. Ah, mas então não vai errar nunca mais. Seria ótimo, né?
A gente saiu da faculdade, quem fez faculdade, saiu da faculdade e nunca mais cometeu um erro. Já saiu com tudo pronto, sai fácil. Não, a gente aprende de novo os básicos para vir a reencarnar, para uma nova reencarnação. O sofrimento do suicida só termina quando o espírito consegue passar com êxito por todas as provações que o levaram a cometer o suicídio e ainda resgatar os prejuízos acumulados com o feito do ato criminoso. Isso pode levar séculos, estendendo-se por 2, 3 ou mais existências subsequentes. Não esqueçam jamais que enquanto estamos desencarnados, somos mais fortes, somos mais sábios, temos um auxílio espiritual, vamos colocar assim, visível, mas quando encarnamos estamos sujeitos à carne. Estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal. Está no livro dos Espíritos, não sou eu que estou colocando. Nós somos ainda formados pela matéria deste plano, então estamos sujeitos a passar por esse tipo de situação. E isso não é castigo, isto não é tortura, isto é ferramenta para a prova. Então é natural que aquele espírito que está desencarnado e que passou por toda aquela situação, foi se preparando, na hora de reencarnar, ele tem um certo medo. Porque ele sabe que ele vai ter que recuperar uma determinada situação, que ele vai ter que resgatar uma determinada situação que ele fugiu. E ele sabe que ele vai passar por aquilo novamente e que muito provavelmente vai passar por aquilo elevado. Por isso, às vezes, há aquelas situações onde ele não consegue se recuperar. Há uma história muito comum que se fala do Chico Xavier, de uma mãe que foi reclamar com ele que o filho nasceu cego, surdo, mudo, e que agora os médicos diziam que ele estava ficando paralítico. Qual era a justiça divina disso? O Chico pediu que ela orasse, pediu que ela tivesse paz, pediu que ela tivesse calma. Ela reagiu de um jeito natural e depois ele explicou para as pessoas que estavam com ele. Realmente, ele nasceu cego, surdo e mudo, e agora o mundo espiritual estava fazendo com que ele passasse por essa questão da paralisia, porque nas últimas 4 reencarnações ele tinha cometido suicídio, e ele estava com vontade de fazer isso de novo. Então, segurou-se isso através dessa situação. Ah, mas isso é maldade. Não sei, eu não sei o que foi passado nas outras reencarnações. E, de novo, não me cabe julgar. É necessário a gente perceber que o suicídio leva a todas essas situações. O suicídio também leva a um renascimento, que seria a questão do Vale dos Suicidas, a um acolhimento, que é o hospital, e a uma preparação, que é a universidade. E nós todos somos os socorristas, os acolhedores e os professores. Cabe a nós estender paz, estender amor, estender caridade incondicionalmente, não importa o que o outro cometeu. Deus é amor, e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua bondade infinita, que é a possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente. Ele permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei de evolução, que é a reencarnação. Imaginem se nós não tivéssemos a oportunidade de resgatar os nossos erros, por maiores que eles fossem. Porque a gente acredita assim, não fui um bom marido, não fui uma boa esposa, não fui um bom filho, não fui um bom pai. Na próxima reencarnação, eu vou vir com convicção e vou mudar. Mas e os outros erros? E os outros erros que nós não admitimos em público? Aquele erro que a gente só reconhece quando olha no espelho de manhã, antes de fazer a barba, antes de botar a maquiagem, quando a gente olha assim e vê, às vezes tem até medo. Esses erros acontecem. E enquanto nós não pararmos e entendermos e assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, e não percebermos que estamos todos interligados, que não é problema dele, que alguém tem que resolver,
que alguém tem que fazer alguma coisa, onde está esse mentor que não faz nada? E sim, sou eu que tenho que orar, sou eu que tenho que estender a mão, sou eu que tenho que pedir. Enquanto nós não trabalharmos nisso, nós continuaremos sujeitos a equívocos desse jeito. Então, conhecendo a reencarnação, conhecendo os mecanismos da reencarnação, conhecendo a responsabilidade que cada um de nós tem por todos aqueles que estão à nossa volta, e percebendo a dificuldade, a importância e como a cada vez mais essa questão do suicídio tem aparecido, vamos trabalhar de forma diferente. Não julgar, estender a mão. Lembrar que, para além da questão do suicídio, há uma alma perdida, alguém sofrendo, alguém que certamente pediu ajuda, alguém que talvez de brincadeira disse, eu vou me matar, e a gente fala bobagem. Imaginem o peso de alguém chegar para vocês e dizerem, eu vou me matar, e você dizer bobagem, e no dia seguinte você não encontrar mais essa pessoa. Não há bobagem, há a necessidade de se estender as mãos. Senta aqui, conversa comigo. Atendimento espiritual é fantástico. O socorro espiritual que o Centro Espírita oferece é necessário, mas cada um de nós tem uma arma poderosíssima contra isso, que é a mão estendida, é o sorriso, é um telefonema, é perceber que o outro está triste e não tenho nada com isso. Nós fazemos muito isso. A questão principal agora, para concluir, estamos todos na mesma caminhada. Somos todos irmãos. Essa fraternidade não pode se resumir ao Centro Espírita. Essa fraternidade não pode começar com o boa noite, meu irmão, e terminar com o boa noite de saída. Esta fraternidade deve continuar em todas as nossas orações. Vamos orar pela nossa família? Vamos. Vamos orar por quem nós amamos? Vamos. Mas vamos orar também por aqueles que sofrem, por aqueles que temem, por aqueles que choram, por aqueles que estão vendo uma sombra, por aqueles que não veem nada. É lindo escutar o Divaldo recitar o poema da gratidão e sentir todos os nossos arrepios e falar assim, não, mas é ele. Eu posso oferecer as mãos, eu posso dar graças a Deus pelo que eu tenho, mas também posso dizer que ajude aqueles que não têm. Nós podemos evitar que o Vale dos Suicidas, que o Hospital Maria de Nazaré e que a universidade estejam tão cheias. Nós podemos auxiliar na reforma, recuperação e especialização de cada um desses. Nós podemos, principalmente, em uma palavra, nos amar. Então, desejo a todos vocês que percebamos que os familiares de um suicida, os familiares do suicida, de ontem ou de hoje, não devem se exasperar. Ao contrário, mantenham viva a esperança de que é possível a remissão das faltas e que o Pai de misericórdia propiciará os meios de fazer com que o próprio autor do ato extremo se reconheça espírito eterno e indestrutível, e que a calma, a resignação e a fé serão os mais seguros preservativos contra as ideias autodestrutivas. De novo, em uma palavra, amor. Amor incondicional, amor sem julgar, o mesmo amor que desejamos para nós, que possamos oferecer a todos aqueles que às vezes nós nem sabemos o quanto estão sofrendo. Muito obrigado a todos vocês. Eu fecho com essas palavras. Não será demais que se repita. Deus é bondade infinita e, portanto, não permite que suas criaturas sofram indefinidamente e que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente, mercê de orações sinceras e cheias de amor de todos quantos querem que se restabeleça o bem. Tenho certeza que todos nós queremos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.